E aí pessoal, beleza? Hoje estamos aqui com mais um vídeo do canal Ateu de Deus. E hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre a covardia da igreja. Como que ela é covarde. Ela... Não sei nem se covarde é a palavra certa, mas eu entendo como uma covardia. Ela, desde criança, ela já quer pegar as crianças e já doutrinar elas na religião. Desde bebê, eu fui batizado, quando era bebê, né? E eu não tinha conhecimento de nada, eu não tinha opinião sobre nada, eu não tinha o que fazer. Simplesmente, meus pais decidiram batizar na igreja e eu fui lá e fui batizado, né? Pelos tios meus, né? E só que eu não tinha opção nenhuma. Eu não tinha opção nenhuma, sabe? Eu simplesmente fui lá e fui batizado. Por acaso eu tinha ciência do que estava acontecendo, né? Eu estava aceitando a Deus ali no momento, eu estava, sabe, aceitando eu ser uma pessoa ali de Deus, como um bebê. Isso tá certo? Nossa, tá muito errado, né? Isso não faz sentido algum. E depois de que o bebê vai crescendo e tal, é criança, né? Aí entra na parte da catequese, né? Catequese é o quê? É ensinar as doutrinas da igreja para uma criança. Eu, eu comecei a fazer catequese, não concluí, porque eu simplesmente não gostava nem um pouco daquilo. Eu me lembro quando eu era criança de ir e não gostar. Eu me lembro de ir e, tipo assim, eu me lembro de não gostar do lugar, sabe, eu não sei dizer quem que era lá, as pessoas, né? Eu lembro que tinha, né, as professoras lá e que a gente ia e aprendia a rezar e aprendia, pegava a Bíblia, né, para ver os versículos e tal. Só que eu me lembro assim claramente de que eu não entendia o que eu estava lendo, né? O que eu estava vendo ali, perguntava e todas as respostas eram aquelas respostas que não é resposta nenhuma, né? Não, você tem que seguir a Bíblia, eu sei, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E se você não aprender, você vai cair pro mundo aí, não vai ser ninguém na vida, você tem que seguir a Deus e sabe umas respostas que não são respostas, né? Então a criança, ela começa aí depois disso, e também eu me lembro de às vezes ficar meio com medo, por ser um lugar que falavam que era um lugar santo, um lugar sagrado, né, a igreja, que você não pode falar nada que você quer dentro da igreja, sabe? Você não pode questionar, né? Se você pega a Bíblia e questiona, mas por que tal coisa, sabe? Aqui, ah, não, é porque sabe? Não tem resposta, né? Muitas coisas da Bíblia ali, não existe uma resposta clara e óbvia, né? Eu acho que se um Deus é onipresente, onipotente, onisciente, sabe de tudo, ele tinha que saber que a criança não ia entender nada do que está escrito ali, né? Então, pô, aparecesse, né? Já viesse, colocasse embutido na nossa cabeça, no DNA, ele não é todo poderoso? Não foi ele que criou a gente? Então, se foi ele que criou a gente, por que ele criou a gente e não informou as coisas que a gente precisava saber? Que cara, mas... Oh, que deusinho mais esquecido esse aí, né? Estranho isso, né? Então, sabe, eu acho uma covardia a religião abordar crianças e já querer colocar na cabeça que, sabe, ensinamentos da Bíblia, de Deus, sem as crianças terem noção
de que aquilo ali, ele é tudo mentira. É um monte de mentira que tem ali, é um monte de histórias que pessoas escreveram e que juntou as histórias, e aí depois os altos lá, os clérigos, né? Não, não é clérigos, como é que chama? Ah, esqueci o nome lá. É, eles vinham canons, essa é a palavra. É canons, né? Quem escolheu os livros que ia fazer parte da Bíblia, o que, que não ia fazer, né? E aí juntou para tentar unificar, né? Uma coisa lá e fazer um Deus só, né? Mas ninguém fala nada disso para criança. Fala o quê? Que é um livro de Deus, que são as palavras de Deus que tá ali, né? E ninguém explica como que foi criado, como que aí explicam um monte de historinhas que é tudo mitologia, né? E aí a criança, ela, né, fazer o quê? Ela não tem o conhecimento suficiente para ela mesma pensar naquilo que está acontecendo e questionar, né? Ou se ela questiona, ela já recebe uma resposta impondo medo na criança. A criança fica com medo de perguntar. E eu tô falando isso porque eu tô aqui puxando a minha memória de quando eu fiz a catequese. Então, eu acho que é muito, muito errado já pegar as crianças que não têm a capacidade de pensar sozinhas, né? E já colocar um pensamento na cabeça delas forçadamente e ainda botar medo. Colocar lá que se ela não obedecer, ela vai pro inferno, que vai queimar no inferno, que se ela é, fizer. Ah, esqueci o nome, caramba, fugiu da minha mente agora. Mas se fizer coisas erradas e não seguir as leis que o Deus quer, ela vai ser castigada, sabe? Ela vai sofrer no inferno e que para ela ir para o céu, ela tem que fazer tudo certinho, seguir ali a religião, seguir os dogmas e seguir a Bíblia, sabe? Então isso aí não é uma coisa que a criança fica à vontade para seguir. Não, ela segue por quê? Porque foi imposto para ela que é assim. Se tiver alguma coisa que eu não conheço, né? Vamos supor, sei lá, vamos falar de DNA, né? O DNA, como é que faz porque já é para criar um clone, sabe? Através do DNA, né? Fazer um clone de uma ovelha, né? Por exemplo, o que já foi feito, né? Por exemplo, eu não sei, mas se alguém me explicar que foi que você pega uma cópia do DNA, né? E coloca sei lá, no sêmen ali, e coloca para dentro do óvulo que vai gerar ali uma nova ovelha com o DNA dela mesma, sei lá. Se alguém me der uma explicação convincente, é bem possível que eu pense assim, né? Falar, nossa, que interessante, legal isso, né? E aí quando alguém vier me perguntar, como é que faz um clone e tal, eu vou explicar o que me foi falado, né? Agora, por que que eu vou explicar o que me foi falado? Porque eu não tenho conhecimento suficiente, né? Eu não estudei o suficiente para questionar aquilo e falar, não, não é bem assim. É assim, 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 sabe? Então eu vejo que a criança entra nessa situação. Ela não sabe como é que foi criado as coisas, ela não sabe como foi criado o planeta, as pessoas, ela não sabe como foi criado as plantas, o mar, nem nada. E aí vem a religião e fala que Deus criou em 7 dias. Aí vem a religião e fala que Adão e Eva, tinha lá o Adão, aí a Eva foi criada através da costela de Adão, né? E a partir daí a humanidade, né, foi crescendo. Se alguém falar que foi,
sei lá, sabe, um monte de história boba aí, sabe, de mito, de ficção, pra mim, né, ficção, essas coisas, né, a criança, ela vai acreditar porque ela não tem uma outra referência, ela ainda não estudou, ela não tem conhecimento suficiente. Por isso que eu falo que é uma covardia da igreja impor através do medo, né? As palavras da Bíblia como a verdade, sabe? As palavras de Deus, os mandamentos, né? Colocar como que se aquilo é o que tem que ser seguido, senão a criança vai se ferrar. Ela vai se ferrar, ela vai queimar no inferno, ela vai, sabe? Então, é muita covardia a igreja fazer isso. Eu acho, assim, que... Imagina só, vamos pensar um pouco, ó. Um adulto, né? Um adulto que já tem, né, ciência das coisas, que já conhece a ciência, conhece a física, conhece a química, conhece biologia, conhece geografia, conhece história, conhece um adulto que já tem o conhecimento ali suficiente, que ela já pode pensar por ela mesma. Aí ela vai conhecer a igreja, ela vai conhecer a religião e começam a ir apresentar essas histórias para um adulto, né, que já pode pensar por ela mesma. Você acha que alguém vai acreditar? Você acha que alguém vai pegar uma história de que Eva mordeu a maçã e foi por isso que aconteceu, né, a traição, sei lá, essas coisas erradas? Você acha que alguém vai acreditar que foi foi aberto o mar por Moisés? Tem como acreditar em Virgem Maria depois de você conhecer o processo da geração de um filho? Meu, não existe. Deus, ele não responde por nada. Pergunta alguma coisa para Deus, pede alguma coisa, sabe? O que você vai receber como resposta? Um silêncio. Se vira. Pensa você aí, sabe? É a gente que faz reflexões ali para a gente chegar em conclusões, né? Então, não existe. Como você vai falar que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, ele pode tudo, ele sabe o que você pensa, ele sabe o futuro, ele sabe de tudo. E fala isso para um adulto que não foi pego pela religião desde criança. Ele não vai acreditar. Fala, como assim? Existe alguém que eu tenho que adorar, eu tenho que glorificar? E para depois que eu morrer, daí eu vou pro céu ou pro inferno? E vai ter lá deuses e anjos, vai ter demônios? E não faz o mínimo sentido existir nada disso. Então, é uma coisa assim que eu acho, eu acho que a criança, ela não pode ser exposta a essas mentiras e colocado como verdades para ela, e principalmente através do medo, né? A criança vai fazer o quê? É lógico, é óbvio e claro que essa criança, ela vai ser forçada a acreditar. Ela vai ser forçada a seguir o que estão falando para ela. Ela é uma criança, ela está aprendendo, ela está conhecendo agora. E aí nessa fase que ela está conhecendo, se lhe é apresentado essas respostas, essas respostas que não fazem sentido algum, a criança vai acreditar nisso. Se você mostrar um filme para uma criança, um filme com sangue, né, com morte ou até um filme de herói, sabe, qualquer coisa que seja ficção ali, a criança ela vai assistir, vai se assustar e vai ver aquilo e vai achar que tá tudo acontecendo. A criança vai pensar que aquilo lá tá acontecendo, que estão matando um outro, que o cara tá voando, que solta poder, sabe?
E se não tiver um adulto para explicar e mostrar que aquilo é feito, aquilo é criado, sabe, por humanos, que é feito assim, e que tem coisas que no computador a gente consegue mexer tudo, que a gente consegue criar coisas no computador, aquela criança vai ver aquilo e vai achar que é verdade. Então, é uma coisa que eu acho que está muito errado ensinar a criança a acreditar, já a seguir a Bíblia, a seguir religiões, sendo que a criança é inocente, né? Eu acho que isso deveria ser até, se for pensar bem assim, eu refletindo aqui comigo, religião deveria ser algo para maiores. Deveria ser só apresentado para maiores de idade, para quem quiser seguir já ter, né, um conhecimento das coisas, para depois, se ela quiser seguir, ela segue. Se ela não quiser seguir, ela não segue. Batizar, o batismo, sabe? É uma coisa que só deveria ser apresentado para quem já é adulto, para quem já tem ciência de si próprio, sabe? Então, o que eu tinha para falar, para desabafar um pouco com vocês hoje, né? É sobre esse assunto, né? E agradeço aí por vocês estarem assistindo, estarem me seguindo. Quem puder se inscreve, compartilha aí, dá um likezinho para me ajudar o meu canal a crescer, ajudar a tentar esclarecer um pouco, sabe, sobre esses assuntos para as pessoas, porque tem muita gente que às vezes, como eu, já antes acreditava, mas acreditava justamente por esse motivo que eu falei hoje aí de acreditava porque desde criança foi colocado aquilo na cabeça, mas depois fica sem coragem de confrontar, né? Então, confrontem, estudem, sabe? Conheçam, questionem, sabe? A Bíblia, leia, sabe? Um pouco com... não só abaixando a cabeça, sabe? Para glorificar e para crer e sem questionar, sabe? Questionem um pouco, pensem um pouco, né? E ver, tá certo isso? Pegar uma criança e impor mentiras para ela? Eu acho que não. Pessoal, muito obrigado e até um próximo vídeo. Valeu!